de dar os avisos que o pastor Alexandre pediu para que eu pudesse estar fazendo. Sábado agora nós teremos o Marmitex, aí ó, R$16, então se você ainda não encomendou, manda mensagem aí, peça o seu. Você que está em casa também, peça aí, encomende aí, são 80 Marmitex, eu acho que o pastor tinha falado, então vamos fazer isso daí. Isso daí é para os adolescentes, não é isso que ele falou? É para a igreja? É para a igreja, então todo esse dinheiro vai ser arrecadado para a igreja, para que a gente possa fazer as coisas que são necessárias. R$16 cada Marmitex, sábado agora, a partir de que horas, ô Diana? 11h30? 11h30. A partir das 11h30 você pode vir retirar a sua Marmitex aí, R$16, peça o seu. Amém? Sábado, domingo de manhã tem a nossa escola dominical, às 9h30 da manhã, e domingo à noite o nosso culto. Certo? Amém? Então tá bom. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 3. Quantos estão felizes de estarem aqui na casa do Senhor? Amém? Amém. Hoje é culto de quinta-feira, na sala do Pai, onde a gente tem esse privilégio de ouvir um pouco da palavra que o Senhor tem para nós. João capítulo 3. Não sei quantos aqui perceberam, mas os louvores, os 2 primeiros louvores, falaram bastante sobre a eternidade, sobre o céu, sobre o sacrifício de Jesus. E é algo que a pastora, ela comentou comigo domingo, logo que acabou o culto, ela veio comentar comigo que um assunto que Deus estava falando ao coração dela já há algum tempo, que seria importante para que a gente pudesse estar trabalhando na igreja, que é sobre a eternidade. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, sobre a eternidade, sobre céu, sobre inferno, sobre a nossa posição, sobre o que nós precisamos fazer, o que Jesus já fez por nós. Tudo isso ao longo de algumas semanas aí a gente estará trabalhando aqui na igreja sobre esse tema, sobre que é a eternidade. Quantos aqui já pararam para pensar sobre isso? Sobre eternidade, sobre céu, sobre inferno? Quantos aqui? Levantem as suas mãos. Todo mundo, né? Todo cristão já passou por isso. Todo cristão já parou para pensar sobre a sua eternidade. Porque uma coisa é certa: a eternidade, ela é para todos. A eternidade é para todos. Mas depende de onde você vai passar a sua eternidade. Todos aqui querem passar a eternidade com Jesus, amém? Para isso, nós precisamos fazer algumas coisas. Lógico que a eternidade, o céu, não é conquistado por obras, não é conquistado por aquilo que eu posso fazer, mas é conquistado por aquilo que o Jesus conquistou na cruz, por aquilo que Jesus fez, pelo sacrifício dele lá na cruz. Mas nós temos a nossa responsabilidade. Tem um livro agora eu esqueci o nome do autor, mas o tema do livro é soberania de Deus ou responsabilidade do homem. Soberania de Deus versus responsabilidade do homem. Existe a soberania de Deus e existe também a responsabilidade do homem em todos os atos que ele faz, em todas as coisas que ele coloca, em todas as coisas que ele deve fazer. Existe a responsabilidade do homem, existe a soberania de Deus na questão da salvação, onde Jesus ele morre para perdão dos nossos pecados, mas também existe a nossa responsabilidade, a nossa parte de fazer com que isso possa acontecer. Então, a eternidade não é uma brincadeira. A eternidade não é algo que a gente pode deixar acontecer. Sabe uma música? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos fazendo. No final a gente vê o que acontece. Não é assim que funciona. A eternidade nós temos que trabalhar isso sério. Nós temos que ter a consciência daquilo que nós estamos fazendo. Nós temos que ter consciência daquilo do sacrifício que Jesus colocou, do sacrifício que Jesus fez ali na cruz. E domingo, nós encerramos uma série de mensagens que se chama o quê? Recomeçar sobre a mentoria de Jesus. Recomeçar sobre a mentoria de Jesus. E ali a gente teve 4 ou 5 mensagens falando sobre isso. Só que o mais importante de recomeçar alguns passos que nós temos que dar antes de recomeçar, ou durante o nosso recomeço, nós temos que alicerçar e firmar os nossos pés dentro desse começo, porque de nada adianta, diante desse recomeço, né? Porque de nada adianta se a gente recomeçar sob a mentoria de Jesus,
e no meio do processo a gente abandonar tudo. De nada adianta a gente ouvir as 4, 5 mensagens que a gente ouviu durante esse mês todo, e aí no final, não, eu vou recomeçar em alguma área específica, aquilo outro, mas no meio do processo, no meio daquele recomeço que nós nos propusemos a fazer, a gente larga para tudo no começo. Para tudo e deixa esses caminhos. De nada adianta a gente nadar e morrer na praia. De nada adianta. De nada adianta a gente nadar e morrer na praia. De nada adianta viver um cristianismo somente de fachada. De nada adianta. Aqui no culto nós estamos 4, 5 mensagens falando sobre o recomeço, recomeçar sobre a mentoria de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Vou levantar as minhas mãos, vou, mas saio daqui. Eu não consigo viver aquilo que eu disse que eu viveria. Eu não consigo recomeçar aquilo que eu disse que eu recomeçaria. Eu não consigo voltar alguns passos, olhar para mim mesmo e mudar o meu caminho, mudar a minha trajetória e fazer aquilo que Deus mandou. Eu não consigo porque eu fico vivendo um cristianismo falso. Eu fico vivendo somente de vir à igreja, sentar e ouvir o pastor, a pastora pregando. E eu não consigo colocar isso em prática. Eu não consigo mudar a minha vida. De nada adianta se vivermos um cristianismo falso, um cristianismo de fachada. De nada adianta viver uma vida de mentiras. De nada adianta. Nós vivemos num mundo de Bob, num mundo ali todo colorido, num mundo onde tudo é perfeito, que, nossa, meu Deus do céu, e é isso. Não, de nada adianta viver uma vida cheia de mentiras. De nada adianta se no final das contas eu não for salvo. De nada adianta se no final de tudo eu não for salvo. De nada adianta eu vir aqui na quinta-feira à noite, subir no púlpito aqui e começar a pregar, se no final de tudo eu não for salvo. Do que adianta isso? Nada. Tem um texto na Bíblia que Jesus está contando várias parábolas ali, várias histórias. Em uma delas ele conta o quê? Que vai chegar um momento onde pessoas vão chegar para Jesus, no final dos tempos, vão falar: Senhor, Jesus, em seu nome eu preguei, em seu nome eu expulsei demônios, em seu nome eu fiz isso, fiz aquilo. E aí Jesus vai olhar para ele e vai fazer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. De nada adianta somente trabalhar, somente fazer, somente viver uma vida de fachada, um cristianismo falso. De nada adianta se no final das contas Jesus não olhar para você e dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Isso ele não fala de dinheiro. Isso ele não está falando de finanças. Isso ele está falando de salvação. Foste fiel no pouco, no muito eu vou te colocar. Eu vou te levar para morar comigo no céu. Jesus disse o quê? Que eu vou voltar, quando Jesus estava aqui, eu vou para a casa do meu pai, vou preparar moradas, e assim que tudo estiver pronto, eu vou voltar para buscar vocês. Isso é uma promessa, e nós estamos esperando para que Jesus possa cumprir essa promessa, que um dia Ele virá nos buscar, amém? Mas para isso, nós precisamos ser como aquelas mulheres, aquelas 10 virgens, que estavam esperando o Senhor Jesus voltar. 5 delas eram prudentes, e 5 eram insensatas. Quantos conhecem essa história aqui, amém? 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. 5 tinham o seu azeite ali esperando certinho, para que elas não sabiam quando o noivo viria, elas não sabiam quando o noivo voltaria, mas elas estavam ali prontas, e 5 delas não estavam com o reservatório cheio. Acabou o azeite e elas não conseguiram. Elas foram voltar para comprar e foram procurar, enquanto isso o noivo passou, e as 5 que ficaram foram com o noivo. Nós precisamos ser como essas 5 prudentes, que estavam prontas, esperando que o noivo chegue. De nada adianta tudo isso, se nós, no final das contas, não formos salvos. E esse texto de João, ele fala bastante sobre isso, que é o que a gente vai ler. A eternidade, como eu disse no começo, ela é garantida para todos, sem distinção. Ou passaremos a nossa eternidade na presença de Deus, ou passaremos a nossa eternidade na condenação eterna que não terá fim. Aí você pode estar falando: nossa, o Bruno tá pegando pesado, o Bruno está falando coisas, meu Deus, e agora? A pastora estava falando
já não domingo, mas ela estava falando há algum tempo já, que nós precisamos, e algum tempo atrás ela falou que era o tempo de mudança. Acho que foi na noite de Pentecostes. Ela falou que aquela era uma noite de mudança da igreja, onde nós nos posicionaríamos e nós seríamos uma nova igreja, nós seríamos uma cabeça diferente, nós teríamos um novo foco, uma nova visão, não vamos mais olhar para trás. Mas para que isso possa acontecer, nós precisamos ter os nossos olhos fixos no alvo, no prêmio, na soberana vocação de Deus, que é Cristo Jesus. Nós temos que estar focados em Jesus. Nós não podemos olhar para o lado, nós não podemos olhar para trás. Nós temos que focar lá, porque Jesus é a nossa eternidade. Jesus é o nosso prêmio. Jesus é aquele para onde nós temos que ir até lá. Mas se a gente ficar olhando para o lado, olhando para o outro, fazendo e fingindo, vivendo uma vida que nós não vivemos, vivendo o cristianismo falso, vivendo uma vida cheia de mentiras, nós não estamos olhando para Jesus, nós não vamos conseguir chegar no alvo, nós não vamos chegar naquilo que nós precisamos chegar. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de mentira, e Jesus não nos trouxe, não nos chamou para vivermos uma vida de mentira. Jesus nos chamou para vivermos em verdade. Amém? Leia comigo João 3. João 3, capítulo 1 diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Preste atenção que Jesus ele é enfático em algumas palavras. No versículo 3 ele diz o quê? Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus. E agora no versículo 5, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Versículo 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Senhor, nós estamos na Tua presença, Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra.
Deus, que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar ao coração da tua igreja aquilo que é para ser dito, Pai. Que não seja aquilo que eu quero falar, aquilo que eu preparei, mas aquilo que o Senhor quer que eu possa falar para a tua igreja, Pai. Que nós possamos sair daqui diferentes, Pai, que nós possamos sair daqui transformados, que nós possamos sair daqui, Pai, com a mente vivificada, Pai, e com a certeza da nossa salvação, Pai. Que nós não estamos aqui brincando, nós não estamos aqui falando por qualquer coisa, mas nós estamos aqui falando, Pai, porque o Senhor nos mandou e é por isso que nós estamos aqui, Pai. É isso que eu peço, Pai, e já te agradeço, porque eu creio que o Senhor irá fazer, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então hoje eu quero falar sobre isso, sobre a eternidade com Cristo. A eternidade com Cristo. Esse texto de João, capítulo 3, Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus. Esse texto é um texto bastante conhecido, é uma história bastante conhecida. Nicodemos, ele vai ao encontro de Jesus e ali ele começa a conversar com Jesus, porque Nicodemos, ele tem algumas dúvidas, ele tem algumas curiosidades, algumas coisas que está acontecendo e ele precisa saber, porque ele está ouvindo coisas sobre Jesus. O primeiro versículo, o versículo 2, ele diz o quê? Ele veio, Jesus, à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, mas ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos, ele já tinha ouvido falar sobre Jesus, já tinha ouvido falar sobre os milagres que Jesus estava realizando, sobre as coisas que Jesus estava fazendo. Então, ele estava ouvindo, ele estava sabendo, as pessoas estavam comentando, e aquilo despertou uma curiosidade em Nicodemos, e Nicodemos vai até Jesus. No momento à noite, se encontra com Jesus e ali ele começa a perguntar sobre as coisas que Jesus está fazendo, porque ele está querendo saber sobre esses sinais e maravilhas, mas Jesus não está afim desse tipo de conversa. Jesus, ele não quer conversar sobre os sinais e maravilhas que ele está fazendo. Jesus, ele quer falar sobre outra coisa. O que ele diz ali, em resposta no versículo 3, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, Nicodemos chega falando: ninguém pode fazer os sinais e maravilhas que o Senhor está fazendo e tal, e vem falando, e Jesus já corta, fala assim: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, a primeira coisa que a gente consegue ver aqui nesse texto é que, para que a gente possa viver uma vida nova, para que a gente possa viver a eternidade com Cristo, para que a gente possa ter a nossa salvação assegurada em Cristo Jesus, nós precisamos nascer de novo. É necessário nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aí Nicodemos continua, né? Nicodemos, ele não entende a pergunta, ou talvez ele está querendo saber mais alguns detalhes. Ele diz o quê? No versículo 4, como alguém pode nascer sendo velho? Então ele manda essa pergunta para Jesus: se você está querendo que a gente nasça de novo, como alguém pode nascer sendo velho? É claro, e aí ele afirma que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. E aí Jesus, ele expande um pouco a resposta. O que ele fala? Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós temos que nascer de novo. O apóstolo Paulo, ele diz o quê? Que as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo. Nós somos uma nova criatura em Jesus Cristo. Essa nova criatura é o nascer de novo. É quando nós deixamos as nossas obras para trás, aquilo tudo que nós estávamos fazendo, os nossos pecados, a nossa vida que não agradava a Deus, e agora nós dedicamos completamente ao Senhor. Nós nos dedicamos completamente àquilo que o Senhor tem para nós. Nós nos dedicamos completamente a essa vida que Ele proporcionou para nós lá na cruz. Uma vida que nós podemos andar com Ele diariamente, uma vida que nós podemos sentir a Tua presença. O André estava falando no começo do culto que nós temos esse privilégio de ter o Espírito Santo morando em nós, como nosso amigo, como nosso consolador, como aquele que vive dentro de nós e nos ajuda no meio das nossas orações. Ele é aquele que ora a Deus com os nossos gemidos, quando a gente está falando ali com gemidos inexprimíveis, quando a gente não consegue falar mais, o Espírito Santo, ele consegue traduzir esse nosso choro e leva até o trono de Deus Pai, onde Deus, ele ouve a nossa oração e responde. Mas tudo isso é para aquele que nasceu de novo, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então,
A primeira coisa que nós temos que entender antes de recomeçar sob a mentoria de Jesus, ou mesmo que a gente esteja no processo de recomeçar, do recomeço ali sob a mentoria de Jesus, eu tenho que nascer de novo. Porque se eu não nascer de novo, eu não vou ver o reino de Deus. Se eu não nascer de novo, o meu recomeço será pelas minhas próprias forças. E eu vou parar no meio do caminho. Eu não vou conseguir continuar, porque é pelas minhas próprias forças. Mas quando eu nasço de novo, quando eu volto, quando eu renasço, quando eu nasço pelo Espírito Santo, isso tudo fica para trás. E agora eu não vivo mais pelas minhas próprias forças, agora eu vivo pelas forças do próprio Deus que habita em mim. Amém? Isso é nascer de novo. O que Jesus estava querendo dizer para Nicodemos tudo isso que você sabe, você é um mestre da lei, você é um mestre aqui em Israel, você conhece tudo da Bíblia, você conhece tudo, todas as coisas, isso tudo para você não vai servir para nada, porque se você não nascer de novo, não adianta de nada. Lembra o que eu falei no começo? Não adianta de nada. Um monte de coisa não adianta de nada se no final nós não formos salvos. Se no final eu não tiver a certeza e a convicção da minha salvação, que Cristo morreu por mim e eu posso, e hoje em dia eu sou salvo. Eu sou salvo porque Jesus um dia morreu por mim na cruz. Essa é a convicção que tem que ter no nosso coração. Essa é a convicção que todo cristão tem que ter em mente. Porque eu nasci de novo e hoje eu sou uma nova criatura em Jesus. E eu posso ver o reino de Deus. E eu posso viver o reino de Deus. Uma vez eu preguei aqui na igreja e falei que o reino de Deus é algo interessante, que tem o já e o agora o já e o agora não. Já e agora não. Já e agora não. Algumas coisas é agora, algumas coisas ainda não, vai acontecer ainda. E o reino de Deus é exatamente dessa forma. Algumas coisas do reino de Deus são para já, são para agora. A salvação é para hoje, é para agora. Jesus morreu para nos salvar agora. E é por isso que nós vamos um dia chegar lá. Um dia nós vamos chegar no reino de Deus. Um dia nós estaremos frente a frente com Ele, face a face com Ele. Nós poderemos vê-lo, nós poderemos falar com Ele, nós poderemos tocá-lo, porque um dia, há 2000 anos atrás, Ele morreu por mim. E isso está acontecendo gradativamente até que um dia Ele volte. Amém? Isso é nascer de novo. Isso é ver o reino de Deus. Mas aí ele continua. O versículo 6 diz o quê? O que nasce da carne, Jesus continua explicando. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos, como pode isso? Como funcionam essas coisas? O Senhor está falando um monte de coisas que eu tenho que nascer de novo, eu tenho que nascer do Espírito, mas como é que funciona isso? E a segunda coisa que eu consigo ver aqui, que para que a gente possa ter a nossa certeza da nossa salvação e alcançar a eternidade com Cristo, é necessário crer que Deus enviou o seu Filho para ser sacrificado em nosso lugar. É necessário que a gente possa crer. O apóstolo Paulo, e aí eu gosto bastante do apóstolo Paulo, que ele fala várias coisas sobre isso, sobre esse sacrifício de Jesus na cruz, e sobre o que esse sacrifício representa em nossa vida. Romanos 5,8, ele diz o quê? Deixa eu abrir aqui, rapidinho. Romanos 5,8. Romanos 5,8 diz, mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Mas Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós precisamos crer que Jesus morreu em nosso lugar.
Nós precisamos crer que Jesus morreu em nosso lugar. E isso vem através do quê? Da fé. Hebreus ele fala o quê? Que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que chega diante dele tem que ter fé. Hebreus 11 diz o quê? Deixa eu abrir aqui, só para a gente focar certinho no versículo. Diz aqui, ó. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vimos, pois por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Versículo 6. 6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer. E aí entra o versículo, acho que é o versículo mais famoso da Bíblia, que é João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele morreu em nosso lugar para que a gente possa ter a vida eterna. Mas para isso, é somente para aqueles que creem, para aqueles que têm fé em Jesus, para aqueles que acreditam e sabem que Jesus é o enviado, é o próprio Filho de Deus que veio para nos salvar. A fé é o alicerce fundamental para todos que são chamados filhos de Deus. A fé é aquela que nos salva, somente a fé e nada mais. É através da fé. E aí eu estava conversando com a pastora sobre um assunto, e é importante para que a gente possa entender isso, que toda vez que nós conhecemos a Jesus, e aqui eu acredito que todos aqui já são crentes, amém? Todos aqui já são crentes. Então todos um dia já fizeram a sua oração de entrega da sua vida a Jesus, amém? Amém? Isso é importante, porque em Romanos fala que é com a boca que a gente confessa, é com a boca que a gente diz, confessa que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Não é com o pensamento, não é com atitudes, mas é com a boca. É com a boca que se confessa. Então eu preciso dizer: Senhor Jesus, eu te aceito, ou eu te reconheço como meu único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Escreve meu nome no livro da vida. Eu preciso falar isso, eu preciso exercer isso, eu preciso colocar em prática a minha fé. A fé que salva, é a fé que me leva para perto de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível aceitar esse Jesus. Jesus, ele vem falando aqui, ó, no versículo 10. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Versículo 12. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhe falar de coisas celestiais? Falando de coisas terrenas, nós não cremos. Como se Jesus falasse sobre coisas celestiais, sobre o reino de Deus, como que é que funciona, como que é isso, como que vocês vão crer? Não, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo morreu por mim e morreu por você. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. A segunda coisa que nós precisamos fazer é, antes ou durante o recomeço sobre a mentoria de Jesus, é ter fé que Jesus morreu na cruz para nos salvar. E nada, e aí o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. E ali ele lista várias coisas. Nada pode nos separar. Sabe por quê? Porque eu creio com todas as minhas forças que Jesus me salvou. E eu posso descansar nele, eu posso ficar tranquilo, porque eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso ou posso imaginar. Jesus Cristo. Essa é a nossa certeza da nossa salvação. E é isso que eu gostaria de falar com vocês nessa noite, sobre essa certeza da eternidade. Aonde é que nós iremos passar a nossa eternidade?
Aonde é que nós passaremos a nossa eternidade? Será que nós estamos vivendo uma vida de qualquer jeito? Será que eu estou vivendo uma vida que não agrada a Deus? Será que eu estou vivendo uma vida cheia de mentiras? Será que eu estou vivendo algo que não é verdade? Será que eu estou enganando as pessoas? Será que eu estou enganando o pastor? Mas eu estou enganando a mim mesmo, mas não estou enganando a Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, Deus conhece se nós vivemos ou não vivemos. Por isso que Ele diz, é necessário, não se surpreenda de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Para crer, para ter fé em Jesus, é necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. É necessário nascer de novo. Amém? Não é algo banal, algo que talvez eu faça, mas é algo essencial para a nossa vida cristã. A fé, a eternidade. Não é algo banal. Não é algo que, qualquer hora vai acontecer, de qualquer forma vai acontecer. É algo essencial para a nossa vida cristã. Muitas vezes achamos que, por nunca ter roubado, matado ou cometido algo tão pesado, somos passíveis de sermos merecedores do céu. Às vezes, a gente tem essa mentalidade, né? Mas, Bruno, eu não faço nada de errado. Bruno, eu não sonego meu imposto, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu cuido da minha mãe, do meu pai, eu faço isso, eu dou dinheiro para não sei quem, eu faço caridade, eu faço isso, faço aquilo. Isso não te salva. Isso não te salva. Isso não guarda um lugar para você na eternidade. Isso é nadar e morrer na praia. É fazer, cansar e morrer na praia. Jesus só pede uma coisa para nós, reconhecer a Jesus. Deus só pede uma coisa para nós, reconhecer a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Lógico que quando acontece isso, a nossa vida muda. Como eu acabei de falar, que nós nascemos de novo. E aí, no nascer de novo, essas coisas começam a frutificar em nossas vidas. Essas boas obras começam a frutificar isso em nossas vidas. Mas essas coisas, por si só, elas não nos salvam. A única coisa que pode salvar é a nossa fé em Jesus Cristo. A única coisa que pode nos salvar é Jesus morrendo na cruz para nos salvar. É a única coisa, é algo de extrema importância em nossas vidas. Jesus Cristo morreu em nosso lugar e é por isso que nós somos salvos. Amém? Somos pecadores e se não crermos que Jesus é o Filho de Deus e que Ele morreu para perdão dos nossos pecados, não seremos salvos. Se não confessarmos, não seremos salvos. Se não olharmos para Ele, não seremos salvos. Não adianta. Todos nós nascemos em pecado. Todos nós. Não tem ninguém que nunca peque. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Não tem ninguém que peque. Não tem ninguém que faça o bem. Todo mundo fez mal. Todo mundo nasceu em pecado. E a partir disso, nós precisamos de um Salvador. A partir disso, que Jesus entra em cena. Palco principal da nossa vida. E Ele nos tira desse lugar do império das trevas e nos leva para o reino da sua maravilhosa luz. Esse é o trabalho de Jesus. É para isso que Jesus morreu na cruz. Não é para que a gente possa se sentir legal. Não é para que eu possa me sentir bem. Não é para que eu possa sentir um arrepio. Não é para que eu possa chorar durante um louvor que tocou ao meu coração. Não é para que eu possa ser amigo dos meus irmãos. Não é para que eu possa ir numa pizzaria, num jantar e ali conversar e dar risada. Não é para isso que Jesus morreu na cruz. É para te salvar do império das trevas. É para te tirar do império das trevas. É para te tirar daquela vida que você vivia e agora você não vive mais. Deus te deu uma nova vida para que você possa viver para Ele. Não é para você viver para você mesmo. O apóstolo Paulo fala também em uma das suas cartas, lá em Romanos, ele fala que nós antes éramos escravos do pecado e agora nós temos que nos fazer escravos de Deus. Nós temos que sermos servos de Deus. Nós não somos livres para fazer o que quisermos. Nós somos livres do pecado e agora nós nos submetemos à vida em Deus. E ali tudo aquilo que Jesus tem para nós, tudo aquilo que Ele mandou, todas as suas ordenanças, nós vivemos debaixo daquilo que Jesus mandou, daquilo que Jesus viveu, daquilo que Jesus ensinou, não mais
daquilo que o diabo está querendo que nós façamos, mas agora aquilo que ele quer que a gente faça, para que a gente possa viver algo novo. Tem uma música que a gente canta aqui, né? Eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo, mas a gente vive fazendo as mesmas coisas. A gente vive fazendo as mesmas coisas, a gente não muda, a gente só fala da boca para fora, só fala e não muda. Não, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos de recomeçar sob a mentoria de Jesus, mas no recomeço dessa mentoria, eu tenho que nascer de novo, eu tenho que crer que Jesus morreu na cruz, e eu tenho que entender que Jesus, ele não veio para condenar ninguém. O versículo 17, ele continua dizendo o quê? Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Jesus, ele não veio para condenar ninguém. Nós já estamos condenados se nós não aceitarmos, se nós não cremos que ele é o Filho de Deus. Jesus, ele veio para salvar, ele não veio para condenar. Nós já estamos condenados se nós não cremos. Mas eu creio que todos aqui já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Amém? E é por isso que nós iremos viver para sempre na glória com ele. É por isso. Não é pelas obras, não é por aquilo que nós fazemos, não é por tantas coisas que eu faço, que eu leio, que eu prego, não é por nada disso. Porque se for somente isso, como eu disse no começo, de nada adianta. É nadar, nadar, nadar e morrer na praia. É fazer coisas, sabe, o Eclesiastes fala, né, que é como correr atrás do vento, né? É para nada, não serve para nada. Você faz e de nada serve. É correr atrás do vento. Vai passar, vai acabar. De nada adianta. Mas quando nós estamos firmados em Cristo Jesus, tudo novo se faz. Tudo novo se faz. E aí as coisas começam a fazer sentido. As coisas que eu faço começam a fazer sentido. Porque agora eu não faço baseado nas minhas próprias forças, mas faço baseado na força do Espírito Santo, na força daquilo que Jesus tem, naquilo que Jesus vive e Jesus coloca em mim. E é por isso que eu começo a fazer, é por isso que eu venho à igreja, é por isso que eu canto, é por isso que eu ajudo, por isso que eu dou dízimo, por isso que eu dou oferta, por isso que eu faço e aconteço. Por quê? Porque não sou eu, mas é Cristo que vive em mim. Não sou eu, não é o irmão Sérgio, não é a Thalita, não é o Andrezão, não é a Diana, mas é Cristo que vive em cada um de nós. E é por isso que nós fazemos as coisas que fazemos. Não por nós mesmos, mas por tudo aquilo que Jesus já fez, primeiramente na cruz e depois em nós. Quando nós nascemos de novo, quando nós cremos que ele é o único Filho de Deus que veio para nos salvar, e quando nós entendemos que Jesus, ele não condena ninguém, mas ele veio para salvar. Então Jesus está sempre disposto para salvar. Ele não quer condenar ninguém, ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis, mas para todos aquele que nele crê. A todos aquele que nele crê. Aí você fala, Bruno, mas Deus não é bom? Como que ele vai mandar alguém para o inferno? Mas Bruno, se Deus é totalmente bom, como pode acontecer isso? Mas Bruno, se Deus totalmente é bom, como ele criou o inferno? Deus, ele veio salvar aqueles que creem que ele é o Filho de Deus. Não caia nas histórias, não caiam nessas conversas, não fiquem ouvindo o que as pessoas ficam falando, que Deus é um só, que Deus é bom, mas ele só vai agir na sua vida se você confessar com a tua boca e crer que Jesus é o Filho de Deus. Fora isso, é nadar, nadar e morrer na praia. Então, que nessa noite nós possamos ter isso em mente. Que nós possamos entender que a eternidade não é brincadeira, que a eternidade não é algo passageiro, que a eternidade é eternidade, é para sempre. E nós não podemos brincar com algo que é tão sério, com algo que é para sempre. Às vezes a gente olha a curto prazo, eu só fico pensando nas coisas aqui da terra, mas nós temos que olhar que existe uma vida eterna para todos. E aonde é que eu quero passar a minha vida eterna? Eu quero passar com Cristo. E vocês? Amém? Que nós possamos viver isso. Não viva de mentira, não viva uma vida de brincadeira, não viva um cristianismo de qualquer jeito. Viva um cristianismo autêntico.
Viva um cristianismo de verdade. Viva algo que realmente vale a pena. Olhe para Cristo e somente Cristo, que você vai ver o resultado na sua vida. Que você vai conhecer a Cristo. Você vai reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Você vai ver que você precisa de salvação. Você não é bonzinho, eu não sou bonzinho tanto quanto eu pareço. Todos nós precisamos de salvação. Todos nós precisamos de um Salvador. E é por isso que Jesus, Ele é essa pessoa, o nosso Salvador, que nos tira desse mundo onde nós vivemos de enganação e vivemos no mundo para Ele, uma vida de verdade, uma vida eterna com Ele. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar?